Bem, pessoal, vamos tentar calcular rapidamente o nosso transformador. Nosso transformador, a gente já sabe que ele nos no mínimo 1000 watts. Aqui nós temos o triângulo de cálculo de potência. Diz que tensão em volts, potência em watts e corrente em amperes estão ligados entre si. Então, se você tiver dois valores desse, você consegue o terceiro. Por exemplo, se eu não tenho a corrente, potência e a tensão, eu consigo descobrir a corrente. Se eu não tenho a tensão, mas eu tenho a potência corrente, eu consigo descobrir a tensão. Se eu não tenho a potência, mas eu tenho a tensão e a corrente, eu consigo descobrir a potência. Falei essa exclamaçãozinha por conta que a gente vai usar bastante essa técnica aqui. Então vamos lá. Secundário para o tracionador de arame. Eu sei que o motor do tracionador de arame precisa de 115 volts para trabalhar em plena potência. E ele consome em plena potência 1,1 ampere. 115 volts vezes 1 ampere é igual a 126 watts. Agora, eu quero que meu transformador na tangência, ou seja, trabalhe fornecendo o máximo de potência que ele possa fornecer do meu secundário, seja a potência que o motor consome? Não. Eu quero que o motor consuma o máximo, consuma 40% da potência que o meu transformador é capaz de fornecer. Então a eficiência será de 40%. Então a gente monta uma regra de 3. 126,5 watts é igual a 40% de eficiência. X, que é o valor que eu não tenho, é igual a 100% de eficiência. Logo, a gente vai ter 100 vezes 126,5 dividido por 40, então nós vamos ter um secundário 317 watts. Como o cálculo de fio não é em watts, é em corrente, nós voltamos a transferir para então, 317 watts pela voltagem máxima do motor, vai dar 317 dividido por 115 volts igual a 2,75 amperes. Toda vez que a gente projeta o transformador, a gente tem que lembrar que a gente tem duas perdas no aproveitamento magnético. A perda do cobre, ela gera uma perda de corrente. Existe uma perda no ferro que gera a perda de tensão. Ou seja, se você calcular sem estimar essas perdas, você não vai ter na vida real o transformador que foi calculado. A diferença entre o transformador ideal, que é o calculado, e o transformador real. Então, como a gente vai trabalhar com a realidade, nós vamos trabalhar com o aproveitamento do cobre na constante 3. O que é a constante 3? O cobre ser aproveitado desde a constante 1 até a constante 6. Isso vai depender da ventilação, do aquecimento que a gente quer, do tamanho que a gente pode ocupar para fazer esse transformador. No caso, o aproveitamento 3 para secundários, confortável para trabalhar nesse aproveitamento. Então, a nossa constante de aproveitamento será a constante 3. Então, a gente já sabe que o transformador para fornecer 2,75 amperes. Isso pela constante 3 de aproveitamento vai dar 2,75 amperes dividido pela constante de aproveitamento igual a 0,916 milímetros de seção quadrada do fio. Se a gente for na tabela AWG, o fio 20 tem 0,515 milímetros e o fio 21 tem 0,407. 0,515 milímetros de seção mais 0,407 do fio 21
eu vou ter 0,915, que é o mais próximo do nosso 0,916 que a gente precisa. Então foi por isso que eu escolhi para o fio do usuário a função de dois fios, fio 20 e fio 21. Como a gente já tinha feito aquele teste, enrolando 10 voltas de fio e ligando o transformador, ele gerou 8,1 volts, a gente arremendou para 8 volts, que dividido pelas 10 voltas deu uma constante de 0,8 volts, acho que todo mundo lembra. Então a gente vai gerar 115 volts. Com a constante de 0,8 por volta, a gente vai ter 115 dividido por 0,8, 144 voltas. Então o secundário do transformador para o tracionador será de 144 voltas da combinação do fio 20 mais o fio 21 AWD. Vamos lá para os coolers. Cada cooler vai me consumir 15 watts. Eu vou usar dois coolers, então eu vou ter um consumo de 30 watts. 30 mesmo, eu quero aproveitamento apenas uso apenas de 40% da potência do meu transformador. Então, 30 watts vezes 100 dividido por 40 vai igual a 75 watts. Eu preciso 75 watts dividido pelos 48 que o cooler consome, vai dar 1,57. Dividido pela nossa constante de aproveitamento do fio, que é 3, vai dar 0,52. O que mais se aproxima lá na tabela WG é o fio 20. Vai ficar assim, secundário do cooler. A mesma coisa foi feita com as voltas. Eu preciso gerar 48 volts. Então, minha constante é 0,8, 48 dividido por 0,8 me deu 60 volts. Então, você terá 60 voltas de fio 20. E assim eu fui fazendo com todos os outros. E o transformador ficou assim. Primeiro secundário 144 voltas da combinação de fio 20 mais fio 21 AWG. O segundo secundário 60 voltas da combinação de fio 20 AWG. O terceiro secundário 30 voltas da combinação 20 AWG. Da combinação não, do fio 20 AWG. O quarto secundário 19 voltas do fio 20 AWG. E o quinto e último secundário 7 voltas do fio 20 AWG. Bom, eu espero ter explicado de uma forma rápida e fácil de todo mundo chegar em casa e calcular o seu transformador com as saídas. Lembrando sempre, no caso do micro-ondas, o ideal é calcular apenas por 1000 watts. É só isso, vamos ao trabalho. Até já.